Hoje a gente vai falar um pouco sobre soluções aquosas, ácidas, básicas ou neutras. Vamos lá? Vamos começar entendendo um pouco mais o que são soluções aquosas. Uma solução aquosa é qualquer solução em que a água é o solvente. Exemplos de soluções aquosas. Nós temos a solução de ácido, uma solução de base e soluções neutras. Esses exemplos nós vamos trabalhar durante essa aula. Mas vamos diferenciar para entender que soluções aquosas não são, por exemplo, uma mistura de água com areia. Água com areia não forma uma solução aquosa, pois a areia não se dissolve em água. Outro exemplo de soluções que não são soluções aquosas incluem líquidos que não contêm água, como por exemplo óleo vegetal, tolueno, acetona, tetracloreto de carbono e soluções feitas usando solventes que não são soluções aquosas. Agora vamos entender um pouco como preparar uma solução. Quando a gente diz preparar uma solução, parece ser muito difícil, né? Mas não. Pela imagem já dá para perceber que preparar uma solução é muito simples e a gente faz isso todos os dias em nossa vida. Um exemplo rotineiro da nossa vida é misturar a água, que é o nosso solvente considerado universal, com um pouco de sal, sal de cozinha, é isso mesmo. Quando a gente adiciona sal em água, a gente está preparando uma solução aquosa. Pronto, aprendemos a fazer uma solução aquosa. Aqui temos alguns exemplos de soluções aquosas que utilizamos no nosso cotidiano. O suco que tomamos depois do almoço, depois do jantar, shampoo e condicionador que utilizamos para lavar nossos cabelos. A água do mar, sim, a água do mar é uma solução salina. Temos água e temos sal no mar, não temos? Então temos uma solução aquosa. Nos produtos de limpeza da casa, refrigerante, o vinagre, são exemplos do nosso cotidiano de soluções aquosas. Bom, agora precisamos entender o que é o meio ácido, meio básico e meio neutro. Para isso, precisamos relembrar os conceitos do que são os íons. O que é um íon? O íon ele é definido como um átomo eletrizado que ganhou ou perdeu elétrons. Durante o processo de ionização, o átomo que perde elétrons, negativo, e fica com mais prótons, positivos, é chamado de cátions. Então, quando eu tenho um cátion, eu tenho um elétron que ficou positivo. Exemplos de cátions. Temos o sódio, o potássio, o magnésio, cálcio, zinco, alumínio, chumbo, o hidrogênio. Quando ele leva esse sinalzinho de mais aqui em cima, eu estou representando ele na forma de cátions, quem perdeu elétrons. Agora os ânions. Os ânions são partículas que recebem elétrons negativos durante o processo de ionização, ficando assim com mais carga negativa do que positiva. Como ele tem mais carga negativa, vamos representá-lo na forma do sinal negativo aqui em cima. Ó. Cloro, o bromo, flúor, oxigênio, enxofre, nitrogênio são exemplos de partículas eletronegativas que recebem mais elétrons do que prótons. No meio ácido, então, nós vamos ter que a concentração desses íons positivos é maior do que a concentração dos íons negativos. No meio básico, a concentração de íons negativos é maior do que a concentração dos íons positivos. Em um meio considerado neutro, se possuir a mesma concentração de íons hidrônios, que é o H3 ou mais, e o hidróxido, ou hidroxila, também conhecido como hidroxila,
OH-, se estiverem na mesma concentração, nós dizemos que o meio é neutro, pois temos a mesma quantidade de íons positivos e íons negativos no meio daquela solução aquosa. Viajando agora um pouco pela história, encontramos Søren Peter Lawrence Sørensen, que foi um bioquímico dinamarquês que nasceu em Havrebjerg em 9 de janeiro de 1868 e faleceu em Copenhaga em 12 de fevereiro de 1939. Søren realizou trabalhos sobre enzimas e proteínas, introduzindo o conceito de pH em 1909, para exprimir a concentração de íons de hidrogênio. pH é uma sigla que representa o potencial hidrogeniônico, que nós vamos entender mais adiante. Sendo assim, a escala de pH rapidamente foi aceita pela comunidade bioquímica da época. A utilização da escala de pH tornou-se praticamente indispensável. Em 1935, foi desenvolvido e comercializado por Arnold Beckman, o primeiro medidor de pH portátil. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas medidas de pH, potencial hidrogeniônico, a partir daqui. Então, vamos entender esse potencial hidrogeniônico. O pH é a sigla usada para potencial hidrogeniônico, ou potência, porque se refere à concentração de H+, de íons H+, em uma solução. O íons H+, pode ser representado pela letra H, e um sinalzinho de mais do lado direito, no canto superior, ou ainda como H3O+, em uma solução. Assim, o pH serve para nos indicar se uma solução é ácida, neutra ou básica. O pH é definido como potencial hidrogeniônico, que é uma escala logarítmica que indica com os valores de 0 a 14 se uma solução é ácida, neutra ou básica. Calma aí, pessoal. Não é porque eu disse logaritmo que as continhas são difíceis. Vamos continuar para entender melhor como funciona tudo isso. Dizemos que a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, as soluções aquosas têm um valor específico de pH. Sendo assim, para soluções ácidas, o nosso pH será sempre menor que 7. Para soluções neutras, o nosso pH será sempre igual a 7. Para a solução básica, o nosso pH será acima de 7. O pH é definido como o logaritmo negativo da concentração de íons H+, ou concentração de OH- em solução, na base 10. A concentração de íons H+ vai me dar o pH ácido da minha solução aquosa. A concentração de OH- vai me dar a basicidade da minha solução aquosa. Para isso, utilizamos as equações. pH é igual a menos o logaritmo na base 10 da concentração de H+. E utilizamos o pOH, que é igual a menos o logaritmo na base 10 da concentração de OH-. Temos aqui uma escala de pH. Como disse anteriormente, ela vai de 0 a 14. Temos que entender como funciona essa escala. Aqui, quando eu tenho 7, quando eu estou em 7, encontro o resultado em 7, fiz o logaritmo e cheguei ao número 7, significa que eu estou com uma solução neutra. Eu tenho uma solução neutra. Quando o meu valor de pH dá menor do que 7, eu vou estar com uma solução ácida. Então, quanto menor o meu pH, mais ácido será a minha solução. Quando eu encontrar valores acima de 7,
Então, quanto maior o meu valor, isso numa escala de 0 a 14, quanto maior o meu valor acima de 7, maior será a minha basicicidade da solução. pH e soluções aquosas. Em uma solução aquosa, sempre há esses dois íons, H+, e OH-. Lembrando que H+, também pode ser representado por H3O+, pois a própria água sofre uma autoionização. Vejamos. Quando eu tenho duas moléculas de água, eu vou gerar uma molécula de H+, ou H3O+, e uma molécula de OH-, hidroxila. Então, podemos dizer que em soluções ácidas, a concentração de H+ ou H3O+, vai ser maior do que a concentração de OH-. E, em uma solução básica, teremos a concentração de H+ ou H3O+ menor do que a concentração de OH-. No caso da água, a quantidade desses íons no meio é igual, então teremos a concentração de H3O+, ou H+, igual à concentração de OH-. Por isso dizemos que a água é neutra, porque encontramos a mesma concentração de íons H+ e íons OH- na solução aquosa chamada água. Vejamos agora alguns exemplos de pH em algumas soluções que utilizamos no nosso cotidiano, como por exemplo o suco de limão, que ele é bem ácido, tem pH de 2,2, o vinagre 3, café 5, leite de vaca 6, próximo da basicidade, o sangue humano, que é praticamente básico, né, 7,35, a água do mar, o bicarbonato de sódio com 8,4, ele já é mais, tem características mais básicas, o leite de magnésia, mais básico, alvejante 12,5, que são os pHs que a gente encontra no nosso cotidiano. Como calcular o pH ou o pOH? Para calcular, utilizamos a função logaritmo. Para encontrar o pH, utilizamos o menos log da concentração de H+ em solução, que vai nos fornecer a acidez presente naquela solução. O menos log da concentração de OH- nos fornece o pOH, o quão básico é aquela solução. Somando pH e pOH, nós obteremos o valor de 14, que é o máximo que conseguimos encontrar. Então, quanto menor o pH, mais ácida será a solução. Quanto maior o pOH, mais básico será a nossa solução. Vejamos um exemplo. Para encontrar o pH do leite de vaca, então é fornecida a concentração de H+ presente em solução, que no nosso caso é 1 vezes 10 a menos 6, fazemos pH igual a menos log da concentração de H+. Qual é a concentração de H+ em solução? 1 vezes 10 a menos 6. Então, menos log de 1 vezes 10 a menos 6 é igual a 6. E aí encontramos o pH dessa solução. Vamos conhecer agora um pouco sobre a constante de equilíbrio iônico da água. A constante de equilíbrio iônico da água é representada pela letra Kw. A letra W vem da palavra inglesa water, que significa água. Essa constante depende da temperatura. Então, a 25 graus Celsius, essa constante de equilíbrio iônico da água vale 1 vezes 10 a menos 14. Esse menos 14 nos diz alguma coisa sobre o pH. Lembra da escala de pH, que vai de 0 a 14? Então, podemos dizer que está diretamente ligado
ao nosso cálculo de pH. A gente observa isso quando encontramos essa segunda equação de Kw, que me diz que a concentração de H+ em meio aquoso vezes a concentração de OH- em meio aquoso é igual a Kw. Se Kw é igual a 1 vezes 10 a menos 14, então nós temos que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- é equivalente a 1 vezes 10 a menos 14, que é o máximo que a gente chega na escala do pH. Essa letra, Kw, a gente conhece por produto iônico da água. Na autoionização da água, temos que a água destilada, totalmente pura, possui um pH igual a 7, por isso ela é neutra. Dessa forma, se o pOH também é igual a 7, pois, conforme dito, a concentração desses dois íons na água é igual, então a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, o produto iônico da água, Kw, é igual a 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro ao quadrado. Sendo assim, chegamos à seguinte conclusão para a água. Então, temos, na fórmula abaixo, Kw vai ser igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH- presentes na água, vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro, porque a concentração de íons é dada em mol por litro quando a gente analisa. Então, nós temos que H+, a concentração de H+, é igual à concentração de OH-, sendo que cada um deles equivale a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Sendo assim, podemos dizer que existe uma relação do produto iônico da água e o pH. Então, nós vimos que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- presentes em uma solução é igual a 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Então, em todos os casos, sejam em soluções ácidas, básicas ou neutras, a soma do pH com o pOH sempre vai resultar em um total de 14, que a escala de pH não ultrapassa esse valor. Então, veja como isso é verdadeiro quando aplicamos o fator menos log nos dois lados da equação. Então, nós temos aqui o logaritmo na base 10, sempre lembrando que é na base 10, da concentração de H+ vezes a concentração de OH-, eu vou obter um logaritmo negativo na base 10 de 1 vezes 10 a menos 14. Calculando isso na calculadora científica, ou se você tiver mais habilidade de fazer isso manualmente, você vai chegar que o menos log na base 10 da concentração de H+, menos o log da concentração de OH-, vamos obter um resultado igual a 14, o que nos diz que pH, que é menos log da concentração de H+, mais o pOH, que é menos log da concentração de OH-, vai ser igual a 14 também. Então, nós temos que pH mais pOH é igual a 14. Então, temos aqui um exemplo. pH menos log da concentração de H+, vai ser menos log de 1 vezes 10 a menos 7. Calculando isso, nós chegamos que o pH é igual a 7. O pOH, o cálculo é o mesmo, sempre lembrando que o log é na base 10. Então, seria menos log na base 10 da concentração de OH-, vai ser pOH igual menos log na base 10 de 1 vezes 10 a menos 7. Calculando isso, nós chegamos que o pOH é igual a 7. Fazendo a soma desses dois, pH mais pOH, nós teremos o total da escala, que é 14. Agora vejamos mais um exemplo. Em uma análise realizada com água,
A 90 graus Celsius, um químico encontrou uma quantidade de hidrônios H3O+, igual a 5 vezes 10 a menos 7 mol por litro, e de hidróxidos igual a 5 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Qual será o valor da constante de ionização da água nessa temperatura? Bom, primeiramente a gente tem que lembrar sobre a constante de ionização. O que ela nos diz? A constante de ionização nos diz que a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, nós obteremos o valor da constante de ionização. Então, os dados do exercício nos fornecem a concentração de H+, e a concentração de OH-. O que nós precisamos fazer para encontrar a constante de ionização da água? Basta multiplicarmos esses dois valores, como demonstrado aqui, 5 vezes 10 a menos 7 vezes 5 vezes 10 a menos 7. E nós vamos obter o KW, a constante de ionização da água, que será 25 vezes 10 a menos 14. Bom, como estamos falando de pH, não podemos deixar de falar sobre o indicador ácido-base. O que são indicadores ácido-base? Os indicadores ácido-básicos são substâncias naturais e sintéticas que mudam de cor de acordo com o pH do meio. Isso significa que quando esses indicadores de pH são colocados em contato com uma solução ácida, eles adquirem determinada cor, mas quando são colocados em meio básico, apresentam uma outra coloração. E o meio neutro também acontece isso. Vamos entender um pouco melhor sobre esses indicadores. Aqui nós encontramos 3 tipos de indicador ácido básico. Temos o indicador universal, que é constituído de uma tira de papel com uma mistura de alguns indicadores comuns, secos, que apresentam coloração diferente para cada valor de pH. Lembrando que o meio ácido apresenta valores abaixo de 7 e o básico acima de 7. Então, eu tenho uma solução e eu quero saber o pH dessa solução aquosa. Eu vou inserir ou pegar uma pequena amostra da minha solução e molhar essa fita nessa parte em que tem a cor. E aí ele vai ocorrer a alteração de cor dessa fitinha. Então, eu tenho essa caixinha aqui, onde eu posso fazer a comparação pela cor que me gerou essa solução. Essa solução vai gerar uma cor desse papelzinho, eu posso fazer essa comparação na própria caixa do papel e chegar ao valor de pH dessa solução. Esse indicador universal ele tem um custo um pouco elevado no mercado, então ele não é tão fácil encontrar em alguns laboratórios. O mais utilizado na forma de papel seria o papel de tornassol, que é esse amarelinho. Esse papel amarelinho você também mergulha na solução ou pega uma amostra dessa solução e molha esse papel e ele vai chegar numa coloração. E aí tem essa tabelinha também para você poder comparar a cor que ficou esse papel amarelo e diante da cor que ele apresentar, você pode chegar a um valor de pH também. O custo é mais baixo do papel de tornassol. Temos também a fenolftaleína, bastante utilizada nos laboratórios, para fazer titulação principalmente. Ela adquire uma coloração vermelha ou rosa bem intensa em meios básicos, porém fica incolor em meios ácidos. Então, seria mais apropriado utilizar a fenolftaleína em meios básicos, né, para você conseguir enxergar a coloração. Então, aqui nós temos uma tabela com o nome de alguns indicadores, a cor de pH que eles oferecem, né? O intervalo aproximado de pH da mudança de cor e a cor de pH acima da viragem. A escolha de um indicador vai depender da faixa de pH em que ele muda de cor. Por exemplo, a faixa de viragem da fenolftaleína é entre 8,2 e 10.
Então, ela é indicada para reações em que o ponto de viragem ocorre em pH básico, mas não em que o ponto de viragem ocorre em pH ácido, né? Porque aí ela vai ficar incolor, e aí você não vai conseguir observar qual é o pH e quando virou. Então, a gente tem que ressaltar que cada indicador ele vai ser utilizado num determinado experimento, numa determinada análise. Então, para saber qual indicador usar, você tem que saber qual análise você está fazendo, o que você quer saber, qual pH você quer encontrar ou qual você aproximadamente sabe que vai virar aquela mudança de cor. Quando ele mudar de cor, você vai identificar o pH daquela solução. Aqui nós encontramos alguns indicadores ácido-base naturais. Aqui as flores, né, uma curiosidade, é que as flores têm uma cor diferenciada, então cada flor possui uma cor. E a cor da flor, ela varia de acordo com o pH do solo. Se ele é mais alcalino, que significa base, né? A gente fala básico ou alcalino. Teremos uma coloração rosa, por exemplo, e no pH de solo ácido, teremos flores de coloração azul. E outros indicadores naturais seria a beterraba, outras flores, frutas de coloração roxo, principalmente, o repolho roxo. Se você pesquisar na internet, tem vários experimentos feitos com repolho roxo para identificação de pH, a uva, o romã. Então, podemos fazer até experimentos caseiros para determinar o valor de pH de algumas substâncias que a gente tem em casa. Eu vou deixar proposto para vocês um experimento com jabuticaba, utilizado como indicador ácido-base. Agora vejamos um exercício resolvido. Alguns animais aquáticos apresentam limites de resistência em relação ao pH da água onde habitam. Por exemplo, a faixa de pH de sobrevivência de camarões é de 5,5 a 5,8 e o dos caramujos de 7 a 7,5. Considere as concentrações de H+ nas soluções A, B e C apresentadas na tabela a seguir. Então, nós temos a solução e a concentração de H+ em mol por litro menos 1 de cada um. A solução A será igual a 1 vezes 10 a menos 7, a B menor que 1 vezes 10 a menos 7 e a C maior que 1 vezes 10 a menos 7. Sobre a sobrevivência desses animais, nessas soluções, é correto afirmar que: letra A. Somente os camarões sobreviverão na solução A? Os camarões sobreviverão na solução B? Os caramujos sobreviverão na solução C? Somente os caramujos sobreviverão na solução A. Ambos os animais sobrevivem em qualquer uma das soluções, das três soluções A, B e C? Bom, nós temos aqui a resposta, que seria a solução, somente os caramujos sobreviverão na solução A. Por quê? Porque nós podemos observar que o pH dos caramujos, né, a faixa de pH de sobrevivência dos caramujos está entre 7 e 7,5. Quando a gente faz menos log da concentração de H+ para a solução A, que é 1 vezes 10 a menos 7, nós vamos encontrar esse pH de 7. Por isso, somente os os caramujos sobreviverão na solução A. Quando a gente faz o menos log, nós vamos obter exatamente o pH em que os caramujos sobrevivem. Vejamos agora mais detalhadamente a explicação do exercício anterior. Então, para a solução A, ela possui a concentração de H+ igual a 1 vezes 10 a menos 7. Logo, ela é neutra, pois quando
a concentração de H+, ou OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 7, o meio é neutro. Então, para determinar o valor de pH, basta utilizar a expressão concentração de H+, igual a 10 elevado a menos pH. Então, a gente tem que a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 7, isso igual a 10 a menos pH, elevado a menos pH. O que nos dá que o pH é igual a 7. Para a solução B, que possui concentração de H+ menor que 1 vezes 10 a menos 7, com isso nós temos que ela é básica, pois nesse caso a concentração de H+ é menor que a concentração de OH-. Então, para determinar o possível valor de pH, basta utilizar a expressão concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Como a gente tem que a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 8, isso igualado a 10 elevado a menos pH, nos fornece um pH igual a 8, ou seja, será acima de 7. Já para a solução C, que possui concentração de H+ maior que 1 vezes 10 a menos 7, logo ela será ácida, pois a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-. Para determinar esse possível valor de pH, basta utilizar a mesma expressão mencionada anteriormente, que a gente vai obter um pH igual a 6, ou seja, abaixo de 7. Com base no pH das soluções, os camarões sobreviveriam na solução C, uma vez que precisam de um pH menor que 7. Já os caramujos sobreviveriam tanto na solução A quanto na solução B, pois precisariam de um pH a partir de 7. Temos aqui um outro exercício resolvido, que diz: os sistemas químicos baseiam-se em algumas características. Os sistemas ácidos caracterizam-se pela liberação do íon hidrônio, ou H3O+, ou simplesmente H+. Os sistemas básicos baseiam-se na liberação do íon hidroxilo, OH-. A tabela a seguir mostra características de alguns sistemas. Calcule o pH de cada sistema e mostre qual sistema é mais ácido e mais básico. Então, nós temos aqui o sistema em que temos a concentração do vinagre, da saliva e da clara do ovo. E ele nos fornece a concentração de H+ desse sistema. Então, para o vinagre, é só para cada um deles, né? A gente vai calcular o pH. Então, o pH do vinagre é menos log da concentração de H+ no meio, que é 10 elevado a menos 3. Aí nós temos pH igual a menos 3, que nos fornece um pH de 3. A saliva, a mesma coisa. Utilizamos pH igual a menos log da concentração de H+. E aí obtemos também um pH igual a 6. Para a clara do ovo, realizamos o mesmo procedimento, pH igual a menos log da concentração de H+ no meio, que é 10 a menos 8. E obtemos assim um pH igual a 8. Portanto, o sistema mais ácido é o vinagre e o mais básico é a clara do ovo. Bom, depois de tudo que a gente viu, eu vou deixar para vocês uma atividade que é a seguinte, quer dizer, são 3 atividades. Realizar um experimento utilizando repolho roxo e materiais que você tem em casa para fazer uma análise de pH. Fazer um relatório desse experimento, descrevendo todo o procedimento realizado e apresentar as imagens. Elaborar uma apresentação do experimento e apresentar para a turma. E por fim, para fechar esse conteúdo, vamos elaborar um mapa conceitual abordando o tema soluções aquosas e o experimento realizado. Então, vocês vão fazer de tudo o que a gente aprendeu um mapa conceitual relacionando todos os temas. É isso aí, pessoal.